a leitura para as infâncias é simplesmente essencial nessa fase da vida delas, né. Diversos estudos mostram que a leitura proporciona desenvolvimento emocional, social, cognitivo, como toda forma de arte, proporciona reflexão, prazer, um lugar para imaginar. A importância da leitura ela é muito mais profunda do que apresentar a nossa língua, né? Ela vai ali desde da imaginação, mas também passa ali pela parte de criar vínculo com o adulto, né? Porque para a criança chegar à leitura, ela precisa que tenha um intermediador. Eu destaco o papel de desenvolvimento de empatia, né? Eu acho que para além, né, da questão linguística, né, da língua e tal, como a Malu falou, são as primeiras visões de mundo, né, que a criança tem. No podcast do Publish News dessa semana, conversamos sobre uma tendência de novos selos voltados para as infâncias. Aqui reunidas temos Manu Poletti, da Tatu Bola, da Editora Planeta, Lara Barrueso, da Harper Kids, da HarperCollins Brasil, e Elisa Zanetti, da Escarlate Brink Book, da Companhia das Letras. Discutimos a importância da leitura na infância, os desafios de produzir livros infantis de qualidade e as tendências do mercado editorial voltados para os jovens leitores. Também exploramos estratégias para envolver crianças e adolescentes na leitura e o papel das editoras na formação de novos leitores. O podcast é um oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 412 do podcast do Publish News, do dia 10 de março de 2026 e gravado no dia 9. Aqui é Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões e até 5 estrelas. E um aviso, meu áudio na gravação deu um problema e não está ideal, mas acho que dá para entender. E agora, Manu Poletti, Lara Barrueso e Elisa Zanetti. Queria agradecer a Elisa, a Malu, a Lara. A gente fez um convite em cima da hora para todo mundo, mas fico muito feliz de vocês estarem aqui para a gente conversar. O motivo da conversa, acho que a gente falando antes, mas eu tenho achado um movimento muito interessante de grandes editoras, né? A gente está falando aqui com Companhia das Letras, Planeta e HarperCollins de ou reformulações ou de lançamento de selos, né, voltados para a infância, né, ou de diferentes taxas de etária, né. Mas antes de entrar nessa conversa, eu queria entender de vocês, né, começar dando uma pergunta bem básica. Qual que é a importância da leitura na infância, né? Elisa, você quer começar? Pode ser. Oi, queria agradecer o convite para participar aqui dessa conversa. Primeiro, acho legal só comentar que, né, a nossa rotina é super corrida, então ter essa oportunidade de troca mesmo com outras colegas, né, do mercado, pode parecer que não, mas é raro. Mesmo em feira, festival, bienal, é sempre corrida, então é bem legal essa oportunidade. Por isso eu Sim. agradeço, Fábio. Bom, e também difícil falar sobre isso, porque para mim é tão, acho que para as minhas colegas também, né, somos suspeitas para falar, porque a leitura para as infâncias acho simplesmente essencial nessa fase da vida delas, né. Diversos estudos mostram que a leitura proporciona desenvolvimento emocional, social, cognitivo, e como toda forma de arte, proporciona reflexão, prazer, um lugar para imaginar, né. Eh, é uma fase que elas estão descobrindo o mundo, entendendo a si mesmas, e o livro chega como um lugar de, sei lá, uma experimentação lúdica, digamos assim, um lugar em que elas podem trabalhar a imaginação, elaborar esse grande número de informações que estão recebendo o tempo inteiro, né. Então, bom, acho que pode começar por aí. Boa. Sim. E você, Malu, quer entrar um pouquinho também na conversa? Claro, antes
De mais nada, obrigada. Também reforçar aí o que a Elisa disse, eu nem a conhecia, só conhecia de nome do mercado, mas não a conhecia, então estou muito feliz de estar aqui. A Lara já conhecia, a gente foi colega na Harper, mas é sempre bom poder trocar e conhecer melhor os colegas do mercado. Então muito obrigada. Acho que só complementar o que a Elisa disse, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo de apresentar o mundo para a criança através dos livros, né. Eu acho que, vai muito além de só ensinar a decodificar uma linguagem, eu acho que, a importância da leitura ela é muito mais, profunda do que apresentar a nossa língua, né, para a criança. Ela vai ali desde isso da imaginação, mas também passa ali pela parte de criar vínculo com o adulto, né, porque para a criança chegar à leitura, ela precisa que tenha um intermediador, e na maior parte das vezes, ou vão ser as famílias, os pais, ou, né, os cuidadores e até mesmo as escolas. Então, é muito gostoso poder trabalhar com esse tipo de livro e ter participação nessa missão. Então importante aí de apresentar o livro para as crianças uma primeira vez. E você, Lara, o que que você pode acrescentar aqui? Oi, gente. Bom, queria dar oi para minhas colegas Elisa e Malu, e agradecer ao Fábio, a Publish News, pelo convite. É muito legal estar aqui trocando. Acho que as minhas colegas falaram super bem, né, sobre, sobre a importância da leitura na infância. Eu destaco o papel de desenvolvimento de empatia, né. Eu acho que para além, né, da questão linguística, né, da língua e tal, como a Malu falou, são as primeiras visões de mundo, né, que a criança tem, eh, e esse desenvolvimento de empatia, né, com as histórias, né, acho que a ficção faz muito isso, né, eh são personagens diferentes, são animais, são situações, são lugares, são tempos que a criança vai, eh formando aí todo o primeiro contato e a primeira visão de mundo. Então é muito bonito, eu acho muito acho muito poético, acho muito bonito toda vez que eu falo sobre leitura na infância, né, porque é tão difícil de explicar, mas ao mesmo tempo tem esse papel tão importante que marca a gente profundamente, né, eh a vida toda. Sim. Realmente é o momento de formar leitor. Eu defendo que o momento de formar leitor é na infância, né. E aproveitando esse gancho, Lara, acho que para você começar agora, eh, eu acho que talvez se vocês ouçam isso também de amigos, pessoas que talvez não trabalhem no mercado, é de como estimular essa leitura, né. Por exemplo, qual a importância de você ler para uma criança como, que ela, né, ainda não, né, nos seus primeiros anos, né. E como porque também dá a impressão para mim que a gente está mudando bastante a questão. Antes parecia muito mais ferramental, né? A criança precisa ler porque faz parte de algo educacional, né? Mas é muito além disso, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que eu sei que é difícil, mas acho que a gente tem que tirar um pouquinho desse papel, dessa obrigação, né, apesar de lá no fundo até ser, mas vamos tirar um pouquinho, eu acho que tem que levar um pouco para o lugar da diversão, isso é pelo menos a minha visão. Eh Eu acho que o primeiro contato com o livro, né, falando da criança pequena, do bebê, tem que ser algo uma associação a prazer e a acolhimento. Então eu diria, primeiro a relação da criança com o adulto, como a Malu também falou, eh ter esse momento de ler, que seja um momento, né, antes de dormir, fazendo aquela higiene do sono, ou que seja um momento ou um cantinho da leitura especial, né, com almofadinha, uma coisa confortável. Eh, criar uma intimidade através desse momento de relaxamento e também o momento da brincadeira, né. Associar o livro, não uma coisa tão séria, mas a uma coisa prazerosa. Eu acho que a gente vai perdendo isso, né, e aí quando chega na escola, e aí chega na aula de literatura, isso esvazia, e aí vira uma obrigação, vira o objeto de estudo, que não é ruim, mas vai às vezes para um lugar ruim,
né, no nosso cognitivo, no entendimento da criança. Então, o máximo, né, na minha opinião, o máximo que você pudesse incentivar a leitura como uma brincadeira, como uma diversão, como um momento gostoso, de prazer, melhor. Não sei se meus colegas concordam comigo. Eu concordo plenamente. E eu só complementando, eu acho que também tirar um pouco do peso, né, dos pais e dos cuidadores, de que o livro vai ser uma coisa, uau, ai, eu tenho que apresentar esse autor, ou eu tenho que apresentar os clássicos, ou eu tenho que comprar esse livro. Não, às vezes o livro que você primeiro vai apresentar para a criança que está ali em casa é o seu livro preferido, não é nenhum livro para a criança. É óbvio, né, que é super importante o investimento de uma biblioteca, da compra de livros que são para as infâncias, né, até que se não houvesse essa importância, a gente não estaria aqui com a criação de selos tão, voltados para isso, mas é esse momento de aproveitar e mostrar que o mundo ali na literatura é também interessante, é também um momento de ficar mais tempo com a criança no colo, de ter eh, aquela coisa tão gostosa de ver a criança descobrindo a associação de imagem e palavra e do quanto aquilo pode ser refletido também no mundo dela, né. Eu acho que é isso que o adulto precisa ter em mente quando está levando o livro para uma criança, né, levando a leitura para uma criança. E Elisa, antes Eu de con responder, só para Claro. também acho que talvez dar um contexto também que eu acho interessante, que é Escarlate, né? O selo que você cuida, não é isso? Uhum. E, e, Sim, e eu Escarlate é fico. Brick Book. E aí também eu achei interessante Escarlate, que é um público que em alguns momentos ela podia ter esquecido, que é aquele público que já cresceu um pouquinho, já tá lendo sozinho, e às vezes que o mercado parecia um pouco com poucos tipos de livro, digamos assim, né? E como que eu acho que você Uhum, pode falar um pouquinho também desse público que já começa a ler sozinho? com certeza. Bom, eu concordo totalmente com o que vocês falaram e pra mim, eu acho que nem é, por exemplo, a leitura por obrigação, realmente eu já não consigo mais enxergar muito lugar para ela, na verdade. Para mim, o prazer, né, a leitura por prazer, a fruição mesmo, estética, literária, ela que tem que vir primeiro, porque é assim que você vai conseguir chamar mais leitores. Com livros de boa qualidade, você vai conseguir chamar. Claro que eu acho que tem, parte dos interesses da criança para mostrar livros que para apresentar livros que abordem, determinados temas, mesmo que seja dinossauro, alguma coisa para esse como ponto de partida, né, ou mesmo o o exemplo em casa, né, se você tem se a família lê, se quem cuida lê, tá sempre lendo, você usa esse exemplo e naturaliza a situação, né, então eu acho que isso é um bom jeito E de acho que incentivar a leitura. deixar os livros acessíveis também para a criança, Sim, né, tirar estantes esse baixinhas, exato, o medo, né, da espalhados pela criança casa inteira, bagunça. rabiscar ou às vezes até rasgar, né, a página do Faz livro. parte, é É leitura também. polêmico, mas é isso, faz parte. Em alguns É. momentos os livros vão ficar faltando algumas partes ali. Para o público da Escarlate, eu acho que é um público bem desafiador, né, o infanto-juvenil, porque, querendo ou não, ainda as crianças mais novas, mesmo a leitura para bebês, eles ainda recebem muitos livros, parece que tem mais oferta, eles têm o interesse, e é bem nessa fase, né, dos 8 aos 12 anos que o selo da Escarlate foca, né, que os jovens, né, os pequenos jovens, eles começam a se afastar dos livros de uma forma, né, ou de outra. Então, como que você traz eles? Eu acho que é um desafio que a gente está tentando entender também, mas eu acho que tem muito a ver com isso de procurar temas que interessem, gêneros que interessem, né, a gente vê um crescimento mesmo das histórias em quadrinhos, então é tentar se aproximar deles por isso, por os interesses e de novo, trazendo coisas que nós consideramos boas, né, e tentar realmente se aproximar para conseguir esse diálogo mais, que um diálogo que funcione ali, né, porque é muito difícil escrever para essa faixa, porque muita gente fica
aquele narrador que parece um adulto conversando com um jovem, ou que então acaba ficando infantilizado de uma outra forma. De qualquer jeito, para achar esse tom é um desafio. Então, eu. E ainda tem isso, acho que eu tô falando de muita coisa ao mesmo tempo, que tá me vindo à cabeça aqui, mas de. Que também a literatura para as infâncias, para muita gente, é considerada uma leitura menor, de certa forma, assim. Eu acho. Até acho que eu estava ouvindo uma conversa da Socorro Cioli, eu acho que ela fez na Flip, que ela comentou, né, que para ela que escreve tanto romances para adultos, tanto para a infância quanto para os jovens, que ela acha que o mais difícil para escrever é para os jovens, né? Então, Sim. é difícil. Mas também eu acho que também é muito prazeroso quando você vê esses pequenos lendo, né? Tipo, eu acho que vale toda a pena. É, Nossa, É não, uma é vitória. só o que vale. Sim. não, depois eu tenho que contar até um E eu acho que caso, quando Elisa, chega nessa fase da Pode pode falar, falar. Fábio. Eu só ia dizer que quando chega nessa fase, né, da faixa do leitor aí do selo Escarlate, e a gente vê uma criança na livraria ou até mesmo nas redes sociais, né, falando sobre livros ou sobre o livro que ela quer comprar, ou vendo essa criança pedindo para comprar livro, é muito gratificante para quem está do outro lado e pensando nesse futuro leitor. Eu acho que aí a gente vê que se estabeleceu mesmo esse projeto todo de início da leitura logo na primeira infância, quando bebê, é que o trabalho tanto da editora, quanto do livreiro, quanto do cuidador, que incentivou desde o início, deu certo, né? Valeu a pena. Nossa, com certeza. O meu sobrinho, esse fim de semana, ele tem 9 anos. Quando ele descobriu o que eu fazia, que eu estava na editora que publicava O Homem Cão, eu virei outra pessoa para ele. Virei totalmente outra pessoa. Ele começou a olhar para mim, sabe? Sim, Já me bom. pediu a coleção inteira. Muito bom. Agora, conversando mais sobre uma parte mais de mercado, né, que a gente também está aqui, queria entender um pouco por que esse movimento também, claro que né, vocês já estão nesse mercado fazendo esse livro para as infâncias faz um tempo, mas também esse movimento que acho que é importante de várias editoras, a gente também tem a Record, que acho que abriu a Record faz alguns anos, poucos anos também, então tem, acho que um movimento muito interessante para isso e com outro posicionamento, né, me dá essa impressão. Mas me conta um pouquinho dessa estratégia que tem dos grupos que vocês fazem parte também, para trabalhar com livros para infância, né? Quer começar, Lara, agora? Posso começar. É difícil a pergunta, mas olha, o mercado, né, de livros infantis está crescendo. Isso é sabido. Mas é muito difícil fazer livro infantil no Brasil, muito difícil. Então, assim, que a gente faz um esforço, né, de tentar unir algumas frentes. A gente tem agora uma equipe de educação na Harper, né, e essa equipe vai para a escola. O que acontece às vezes eu consigo ter uma visibilidade muito grande nas livrarias, porque eu consigo ir na livraria, observar o comportamento das crianças, o que que elas estão lendo, o que que elas estão pegando, o que que elas estão pedindo, o que que os pais estão escolhendo. Eu ainda consigo ter essa aproximação. Nas escolas eu já não tenho tanta essa entrada, né? E agora a gente tem uma equipe que vai nas escolas e conversa com os professores, então eu tenho uma uma resposta, eu tenho um feedback muito legal dos professores, dos educadores. Eu acho que isso é um pilar muito importante na literatura infanto-juvenil. Então a gente está unindo esse pilar educacional, né, o trabalho nas livrarias, em trade, e um trabalho que a gente está crescendo também com grandes marcas, né, principalmente com marcas, de brinquedos, de séries, de animação. Também é um movimento interessante para manter, principalmente essa faixa de pré-adolescência, né, que a gente comentou agora, que é uma faixa que a gente perde muito leitor. Então é uma forma da gente comunicar com essa faixa etária, da gente prender esse leitor, que tem funcionado muito bem, né. No caso da Harper, a gente trabalha com Minecraft, agora a gente vai trabalhar com Sylvanian Families, com Pokémon, com algumas marcas, eh,
que trazem um leitor que não é leitor, sabe, para ler. E isso é muito válido. Eu falo isso para as pessoas, é muito válido. "Ah, mas meu filho tá lendo Minecraft", tudo bem, ele tá lendo. Assim, nessa fase é alguma coisa, é importante a gente cuidar disso com carinho, que pode ser uma semente lá na frente, né. Eh, então é isso, a gente tá indo por essas frentes e em expansão. A gente tá muito feliz, assim, muito animado com o futuro da Harper Kids. Eh, e eu acho que tem um potencial, é um mercado que tem um potencial muito grande. É um mercado que tá crescendo, tem um potencial muito grande, apesar de ser difícil. E você, Malu? Concordo com a Lara, assim, em gênero, número e grau, de que de fato é um mercado bastante difícil, de se trabalhar, justamente por ele ter todas essas nuances, assim, né. O primeiro fato aí de ser muito difícil a escrita, né, para o público, depois chegar até esse leitor e manter essa comunicação para que a gente consiga migrar e manter assiduamente esse leitor aí ali no young adult e passando depois para a leitura mais parruda ali na não ficção. O Tatu Bola é um selo super novinho, é um bebê ainda aqui na Planeta, a gente vai completar agora em março 1 ano de lançamento do selo. E as nossas estratégias também seguem essas estratégias de abrir mercados em escolas, seguir no trade, né, que é o acho que o perfil das 3 pessoas que estamos aqui, trabalhar principalmente em livraria, então para a gente é sempre um desafio, quando a Planeta precisa pensar no mercado escolar, é um projeto ainda a gente está entendendo todo esse caminho a ser trilhado e como abrir esse diálogo com as escolas. E também trabalhar com marcas, e não somente com marcas como a Lara trouxe, mas também com autores marcas. Então, a gente já anunciou, né, o livro que a gente vai fazer do Alceu Valença, é um primeiro projeto aí de vários outros que estão por vir. Então é isso, estamos também muito animados e com todo o potencial que esse selo, que é um bebê, tem aí pela frente. Então nós somos uma editora bem grande, né, e são 4 selos, né, que nós chamamos na divisão infantil. Eh, a Letrinha já com uma história super longa, a Brick Book com uma história super longa, e a Escarlate ela começou, em 2013, mas agora, né, já faz algum no ano passado que a gente está passando por essa reformulação mesmo de marca, muito, né, nessa busca de tentar travar esse diálogo mais próximo com os leitores. Mas por ser essa editora grande, a gente já conta, né, tem um departamento de educação com divulgadores que vão às escolas para apresentar os livros, conversar. Tem sempre uma tentativa também de produção de conteúdo, seja pelo um blog, para mesmo conversar com pais, educadores, responsáveis, né, os mediadores, tentar uma relação também próxima com os livreiros, né, no varejo, e também tentando sempre melhorar a distribuição dos livros. Então acho que a gente consegue ter uma força aí, a gente tem muitas equipes dedicadas para tentar espalhar os livros por aí. A Câmara Brasileira do Livro realizará de 13 a 15 de maio de 2026 a 5ª edição do Encontro de Editores, Livreiros e Distribuidores e Gráficos, o EELDG. Serão 3 dias de conteúdo estratégico, networking qualificado e troca de experiências com os principais profissionais do setor editorial, no Casa Grande Hotel Resort Spa, no Guarujá, em São Paulo. As inscrições para participação presencial ou online já estão abertas no Simpla. Basta procurar pelo nome do evento ou acessar cbl.org.br. E garanta sua vaga e aproveite os descontos dos primeiros lotes. A Lara tinha começado a falar dela, falando das dificuldades, né, de produzir um livro infantil. Conta um pouquinho, Lara, quais que são essas dificuldades, né? Você já comentou um pouquinho apesar da quantidade de texto ser menor, dá às vezes a impressão de ser mais fácil, né? Mas acho que é longe disso, né? Conta um pouquinho desses desafios. Existe essa impressão
coletiva de que o livro infantil é mais fácil de produzir, né, de fazer, e não é. Eu digo que é bem mais difícil em muitos casos. O cuidado com a linguagem, pensar o formato, né, eu acho que é um eterno aprendizado. Eu, pelo menos, estou sempre aprendendo, sempre observando e recebendo feedback ou testando coisas novas, mas assim, eh, às vezes a gente fica muito cristalizado em fazer um determinado modelo e a gente vai vendo que na prática não funciona. Se a gente vai ver na sala de aula ou numa biblioteca ou na livraria, as crianças manuseiando os livros, então isso por si só já é um grande desafio, né. Eh, e é um desafio, acho que é a mudança da mentalidade, em geral, da sociedade, né, entender que o papel da leitura não é só a escola, não adianta deixar para a escola, é também dos pais, é de todo mundo ao redor da criança, é dar livros de presente para criança, é servir de exemplo para criança. Então eu acho que começa aí, né, entender que, toda a sociedade é um exemplo, né, e que a gente está lidando com leitores que muitas vezes eles não vão escolher o produto, né. Eu acho que essa é a grande dificuldade, a gente não consegue, se é um bebê, por exemplo, a gente não se comunica direto com o nosso leitor, né, o nosso comprador. Então, eh, eu acho que esse já é um desafio, como comunicar, como entrar em determinadas faixas etárias ou despertar determinados interesses. Eu acho que é muito difícil. Às vezes a gente tem uma demanda escolar de um determinado tema, assim, o tema ambiental, assim, assim, assado. E é difícil na prática, porque vira um livro cartilha que fica chato, é chato. A gente lê, a gente fica com sono. Então você imagina uma criança de 5 anos lendo aquilo, não vai prestar atenção. Então é muito difícil porque é muito delicado, né, fazer um livro infantil. E são muitas coisas para pensar. Então eu acho que é uma mudança de mentalidade, e aí eu falo também da editora, pôr esse livro como é tão importante quanto, né. Acho que durante muitos anos também teve isso em algumas editoras, eh, né, um certo: não vamos fazer uma tiragem tão grande, não vamos apostar tanto", ou não é a verba de marketing que vai, mas a gente está entendendo que a gente consegue comunicar. Tem que achar meios, tem que ter caminhos, né. Enfim, queria saber a opinião de vocês também sobre. Eu acho que também a mudança, né, passa pela mudança de diminuir o livro infantil, né, sempre o cuidado que a gente tem que ter de não se referir ao livro infantil como livrinho. Nossa, isso eu acho que essa mudança, O assim diminutivo, cortar o diminutivo, exato, acabou. não é livrinho, é super complexo e acho que só para complementar essa fala da Lara, é todo a mudança que a gente tem que ter enquanto editor, porque a preocupação com o livro infantil é óbvio que com o adulto a gente também toma esse cuidado, mas no livro infantil a gente pensa no formato, no tipo de papel, na gramatura, se a ilustração vai vazar para a página seguinte, se a gente vai escolher um papel com brilho ou sem brilho, como vai ser a recepção desse leitor, né, o papel, a gramatura mais, ele mais encorpado, é mais difícil do bebê rasgar, então ali até uma certa faixa etária é importante investir nesse tipo de papel, né, ter essa qualidade, a capa dura, né, se o livro não for arredondado, daí o adulto está lendo com a criança, vai dentro do olho da criança e pronto, acabou aquele momento que era super lúdico que a gente falou no início, porque machucou a criança. Então tem todas essas complexidades e esses detalhes que a gente precisa ficar atento no momento em que a gente está pensando o livro infantil, né, e é muito gostoso ver a criança se divertindo ali com o que a gente fez, a nossa escolha. Complementando só, porque concordo com tudo, eu eu acho que fazer livros para as infâncias me parece, assim, uma responsabilidade maior mesmo, né. São, indivíduos em formação, todos nós estamos sempre em formação, isso também é importante dizer, né, mas, que estão desenvolvendo um pensamento crítico, né, então mesmo esse papel
mesmo quando você apresenta um livro de pura fruição, ele tá ali, de certa forma, tem esse papel de formar um indivíduo consciente, que vive em sociedade, que tem responsabilidade, né, desenvolver a empatia, né, eh, que saibam respeitar a si mesmos e o próximo. E aqui não é aquilo que eu tô falando de ensinar regra, norma de conduta, não tem nada a ver com isso, né, é simplesmente ensinar ao refletir, ao questionar. Então, essa responsabilidade acaba sendo muito grande. E como a Malu comentou, a gente tá trabalhando com mais de uma coisa, né, tem a narrativa textual, tem a narrativa visual, tem a materialidade do livro, então e tudo isso compõe a obra, né, nada tá sozinho, então é muita coisa pra pensar mesmo, mas é muito gostoso, né, é muito bom. E vocês estavam falando também, né? Acho que essa coisa de definir um livro, esse livro é para lidar com emoções ou formas de, tipo, resolver alguma questão, né? Tipo, como que também tem isso? Acho que a Lara comentou, a gente não tem problema de usar marcas, grandes franquias e tudo, né? Para vocês, existe um embate disso entretenimento versus educação? Você acha que isso é uma questão para vocês ou, enfim, quer começar, Lara? Para mim não é uma questão não, como eu disse antes, eu entendo que numa fase que a gente tem que lutar pra segurar esse leitor, enfim, eu lutaria com todas as armas que a gente tem e apostar em algo que a criança já gosta faz muito sentido nesse cenário, né. Se a criança gosta de videogame, por que não unir a leitura a algo relacionado, né, ao videogame ou ao desenho ou ao mangá ou enfim, o que seja. Eu não vejo isso como um problema, apesar de existir um certo preconceito, né, assim: "Ah, poxa, mas não é um livro, tão literário". Eu acho que tem espaço para os 2. Eh, o que eu prezo, né, e eu falo muito isso aqui dentro, né, da editora, o que eu prezo é comercial, mas tem qualidade. Não ser Hum, comercial não quer dizer que não vai ter qualidade, não vai ser, né, bem feito, bem traduzido, bem revisado, impresso num bom papel, o livro vai ser bonito. Pelo contrário, ele vai ser um livro de colecionador, né, vai ser um livro presente e que incentive, ser dado de presente, né, esse hábito de presentear com livros para mim tá ótimo. Eu adoraria, enfim, eu sou super a favor. Não, eu concordo completamente com a Lara, ao mesmo tempo em que eu acho que o mercado não concorda com essa colocação. Porque, embora, né, como você tenha trazido aqui pra gente, exista esse movimento, né, de conseguir identificar que o mercado infantil está crescendo e as editoras estão investindo nesse público, o que é muito legal, ainda existe um movimento muito forte de continuar colocando a literatura feita para a infância em caixinhas. Então, são as editoras didáticas, elas são especialistas em fazerem os livros que são adotados nas escolas. E aí é o grande desafio também quando editoras mais comerciais começam a querer entrar nas escolas ali, como os professores vão receber isso. A gente já teve retornos, assim, de como se comunicar com o professor e de como apresentar a editora, e de esse movimento de ir colocando as coisas em caixinhas, de querer separar o que seria mais comercial do que é menos comercial e mais literário, e a gente tem meio que se recusado a entrar nessa onda, assim, e o que nos favoreceu muito nesse movimento é que as Aventuras de Mike foi aprovado no PNLD e as escolas agora estão adotando. Então eu acho que isso é uma vitória não só para Planeta, mas para as editoras mais comerciais também, né, porque Aventuras de Mike é um livro super comercial, é um livro que surge a partir de um canal do YouTube,
feito para criança que é público do YouTube, para esse leitor aí que está nesse meio que a gente começa a perder e a gente consegue reter esse leitor aqui dentro, e aí ele é aprovado no PNLD e agora as escolas estão adotando. Então, é assim, nossa, parece que a gente conseguiu quebrar pelo menos uma barreirinha ali e levar esse livro para lá para dentro e mostrar que, olha, talvez também a gente tenha que começar a olhar a literatura mais comercial com qualidade, como a Lara disse, como uma porta de entrada e uma migração eventual para aquilo que a gente chama de mais literário, né? Eu não quero entrar nesse mérito porque também não é uma discussão que eu goste de entrar e de, sei lá, né, de postular ali do que é literário e não literário, porque no fim das contas, o que importa para a gente é o quanto as pessoas estão lendo e vão continuar lendo e vendo o livro como um produto e como algo cultural e de entretenimento. E vencendo aí a nossa batalha agora contra as telas e tudo que está concorrendo com o livro, que não é pouca coisa. Então é isso. Eu até o termo, né, quando a gente fala em literatura para as infâncias, ele passa bem por isso, que eu acho que o que interessa é essa bibliodiversidade, né. Então, para tentar contemplar essas múltiplas realidades, né, sociais, culturais, subjetivas de cada criança, de cada jovem, todo tipo de livro, se tem qualidade, seja mais comercial, mais literário, enfim, não vamos entrar nas caixinhas, ele é super válido e funciona, né, eu acho que com certeza no mercado editorial também tem muito preconceito, nas escolas tem preconceito, mas quando você começa, quando quem se envolve mais, né, nós que já estamos bem aqui no olho do furacão, a gente sabe, é só ter esse compromisso com a qualidade que tudo vale. Eu acho que colocar nessas caixinhas às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque tu fala É. assim, ah, não, esse livro não funciona, não vale, né? É tudo uma questão para organização, né, tem metadado, ou mesmo faixas etárias, né, que também é uma discussão, ficar organizando o livro por faixa etária, porque assim, as escolas precisam, tem um ano escolar, como que elas vão dividir? Mas tem muitos livros que você consegue Para você várias pode para idades, né? várias, e outra discussão, mais uma hora só para isso. É. Várias vezes eu vou apresentar os livros do Tatu aqui, eu me emociono, falo: "Gente, não tem condições nenhuma de falar sobre esse livro". É, não, nós chamamos de 0 a 100, Sim. 0 a 100 anos. Muito bom. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Vocês comentaram passada também pela questão do online, né? Que também o online virou um dos principais lugares onde você vende livro e onde você divulga livro, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que você tem uma competição por telas e que é mais prejudicial para a infância, né? A gente sabe que tem problema de aprendizado, se você fica muito tempo em tela, cognição, etc, né? Como que vocês, como editoras, se veem no meio disso tudo, né? Malu, você quer começar agora? Ai, Fábio, é uma complexidade gigantesca, né, porque ao mesmo tempo em que a gente está ali, né, trabalhando para que as pessoas estejam fora das telas, a gente está fazendo uma comunicação dentro das telas, né, e observando o comportamento e as escolhas, né, desse leitor e dessa família que consome o conteúdo A e B, e a gente vai fazer um livro ali, então, sei lá, até entrando nessas classificações, famílias mais conservadoras, o que que andam consumindo, menos conservadoras, para fazer o livro que vá fazer o movimento de que ela compre, seja na livraria digital, seja na livraria física, mas que ela chegue ali à leitura. Então, é muito difícil, assim, para mim estar fora das telas e
e não pensar nas telas para produzir um livro. Eu acho que a gente tem que pensar nas telas sim, a gente tem que reconhecê-la como uma aliada, mas também como uma concorrente, para que a gente consiga chegar a esse leitor ali, para também não fazer uma coisa completamente aleatória e fora da realidade dele, porque senão a gente não vai conseguir entrar numa disputa de maneira igual ali para esse movimento fora das telas. Eu tenho achado muito interessante o movimento que a galera Record começou a fazer, né, que é a galera fora das telas. E tá incrível, assim, eles estão chamando leitores para fazerem oficinas de marcadores de páginas e não estão fazendo conteúdo nenhum sobre isso. Eu só vejo as chamadas para as pessoas comparecerem, acho que teve no Rio e em Recife, né? E acho que vai ter em São Paulo ainda, mas só tem a chamada e aí não tem nada, a gente não consegue ver. Se a gente não for lá, a gente não vai saber o que a galera está fazendo. E eu acho corajoso, bastante corajoso eles fazerem isso, mas ao mesmo tempo muito alinhados também com esse movimento que a gente vem vendo de coisas offline que não serão divulgadas, né, no mercado fora do livro. E acho que isso vai começar a acontecer também pensando aí na literatura infantil. Uma coisa para a gente ficar de olho. Lara? Eu concordo com a Malu, internet, assim, é é um assunto espinhoso porque é uma dicotomia, né, a gente ama e odeia. Ao mesmo tempo que tá tudo o mundo pop tá intrínseco ao nosso fazer de livros, é uma coisa que não tem como separar, né, o nosso leitor tá lá. A gente acabou de essa semana a gente, fez um Instagram pra Harper Kids, então assim, a gente tá na internet, a gente tá produzindo conteúdo, né, e ao mesmo tempo também é um concorrente de tempo. Eu procuro pensar, assim, existia televisão antes, né, que também era um concorrente de tempo. A gente não o livro não deixou de existir, a gente não deixou de formar leitores. É mais difícil, mas não é o fim do mundo. Também acho um pouco eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito pessimista da internet. Eu acho que o que a gente tá rumando agora é um equilíbrio. Eu acho que a gente foi muito na direção digital, né, e como todo pêndulo que vai muito para um lugar, ele volta. Então a gente vai tender a voltar, e aí é muito interessante porque tem muitas crianças que estão voltando, eh, buscando o offline, como a Malu falou, né, tem a oficina de fazer marca-página, a oficina de pintar, nã-nã-nã. Tem essa busca, né, e aí tem criança que tá fazendo tricô, tá fazendo, cerâmica, tá fazendo coisas que não, estão fora das telas. Então, eu acho que esse movimento vai crescer bastante nos próximos tempos, a gente tá observando isso acontecer na sociedade, e a gente vai arrumar para um equilíbrio, que é coexistir. Vai ter o tempo da leitura, vai ter o tempo da internet, vai ter o tempo da TV. Eu acho que a gente vai eu pelo menos tendo a ser uma pessoa um pouco mais otimista nesse sentido. Acho que a gente vai encontrar um equilíbrio, acho que é possível a gente pensar num equilíbrio. E quando eu penso nisso, em relação à infância, eu acho que isso vem dos pais, da família, dos familiares, vem como um exemplo. Primeiro a gente tem que pensar na nossa higiene da tecnologia, do sono e tal, botar horários, né, a gente tem o nosso momento de leitura, a gente tem o nosso momento sem tela, a gente tem o nosso hobby sem tela, e a partir disso gerar também um exemplo, né. Enfim, mas é o que eu penso sobre o assunto. É um assunto bem delicado, né, mas eu acho que é possível sim, ser um pouco, não tão negativo, eu acho, sobre esse assunto. Acho que a gente consegue achar um equilíbrio. Também acho, eu acho que a nas telas, a internet, enfim, ela pode ser uma ferramenta, tanto para editora, né, quanto para quem consome o livro. E pensando na editora, isso, mesmo tem agora clubes de leitura online, ou mesmo de recomendação de livro, né, os influencers, enfim, que
estão aí para incentivar as outras pessoas a lerem, porque nada melhor do que um boca a boca para fazer um livro acontecer. Mas ao mesmo tempo o livro também pode ser o antídoto, né, das telas. Então tem esses dois lados que dá para trabalhar e eu também acho, Lara, que exatamente a ideia é achar o equilíbrio, né. Até agora que a companhia tinha lançado, né, o livro do Jonathan Haidt, né, A Geração Ociosa, e agora tem um para jovens também, que é a Geração Incrível. Então, que vai falar exatamente disso, né, dessa relação para os jovens sobre essa relação com as telas. Então, é uma coisa que ainda tem muita discussão, a gente está passando por isso, né, então é difícil ter esse distanciamento, mas quanto mais reflexão sobre, é super necessário, né, não tem como fugir do que está acontecendo. Mas eu também tendo a ter um pensamento um pouco mais positivo e eu acho que já tem um movimento para isso acontecer, para conseguir usar mais como ferramenta e não ser sugado, né, por elas. Né? E é interessante que as pesquisas mostram, tipo, uma pesquisa de consumo de leitura, né, que acho que está para sair também a próxima, que mostraram que, apesar que as pessoas que leem mais também estão mais nas redes sociais, que também é uma dicotomia, né? Mas provavelmente também porque depende do que você consome lá dentro, se você está vendo indicação de livro, depende do assunto, etc. Mas eu acho que é interessante também, algo estranho, né? De estar falando de livros para as pessoas que saiam das telas, leiam livros, só que talvez disso, mas eu acho que também espero ter um otimismo para isso, né? Afinal. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E acho que só a última questão que estava pensando aqui era como que vocês escolhem os títulos também, né? Porque, por exemplo, vocês veem que existe um aumento para buscar um assunto também, que acho que vocês trabalham muito, às vezes, com encomendas, né? Do tipo, tem um livro sobre tal assunto, você junta tal escritor ou aquele ilustrador. Ou do tipo, através das pesquisas de mercado, mostrando que existe uma demanda X para aquilo. Vocês trabalham vendo isso ou uma coisa mais de buscar tendências em feiras ou algo assim? Como que encontrar o próximo livro? Acho que de certa maneira você respondeu, né, porque muitos originais chegam mesmo pra gente, mas, quando tem essa busca, eu acho que tem muita troca com o departamento de educação, por exemplo, o que que eles ouvem, dos coordenadores, dos educadores, tendências também de fora, né, das feiras de outros países, eh ou mesmo essa conversa com a equipe comercial, eu acho que tem que ficar sempre muito próximo a todos os departamentos para tentar entender, porque eles estão mais próximo do público final, né, então essa troca é bem importante. Mas querendo ou não, ainda, uma da pelo menos pra gente, o principal ainda nós recebemos os originais, fazemos avaliação e a partir disso muitos temas agora também urgentes, porque que o que tem mais chegado para mim pra Escarlate são temas relacionados ao meio ambiente, né, por motivos óbvios. Então, é uma tendência. É completamente igual ao que a Elisa trouxe, e acho que a gente fica nessas 3 frentes aí, né, tanto na análise de originais, de autores que acabam, eh, se fidelizando, não necessariamente só a nossa editora, mas, né, esses autores de literatura infantil que estão aí também muito alinhados com as demandas escolares e nos enviam os originais para avaliação, a análise de tendências em feiras, no caso da Planeta, também no que as planetas têm feito lá fora. E aqui na Planeta a gente está nesse movimento desde que o Tatu foi criado, de olhar para o catálogo adulto e transformar os autores que fazem essa produção de conteúdo pensando no público adulto para o público infantil. A gente já anunciou, por exemplo, o livro da Ana Sui, né, que a gente está aí trabalhando para o público infantil, e a ideia é fazer isso com outros autores também. Eh, Vamos ver como vai funcionar isso. A gente está bastante animado e entendendo, né,
que pode funcionar muito bem também para esse público, porque é o pai que acaba ali decidindo a compra, né, então, enfim, vamos ver. Muito bem. Muito legal. Eh, eu concordo com as minhas colegas, assim, a gente tá sempre olhando todas as frentes, sempre observando as tendências de mercado, eh, geral e indo em feiras e observando tendência da sociedade também, né. Mas o que eu costumo brincar muito aqui dentro da editora é que às vezes a gente tem um tema que tá em alta, mas precisa a coisa precisa ter precisa fluir bem, sabe, precisa encaixar. Então, às vezes, o livro não é só encomendar um livro para servir um tema ou encaixar em algum lugar, porque às vezes fica muito duro, ou fica muito vira uma cartilha muito chata, como eu falei antes. Então, eu acho que tem que ter, para o encaixe ficar legal, eh, falta às vezes um molho, sabe. Então precisa ter um molho, o livro não pode ser chato, o livro tem que ser muito legal, e tem que ser muito legal para os adultos lerem e acharem incrível, sabe. Então assim, a gente tem que ler e a gente tem que achar legal. Eu parto sempre desse princípio. Eu preciso achar engraçado, eu preciso me emocionar, eu preciso achar triste, porque senão o livro não tem a alma. Então, eh, legal é quando a gente consegue encontrar isso, né, e puxar algum tema que esteja acontecendo, e aí unir essas 2 coisas. Mas sim, a gente tá sempre de olho nas tendências de fora e sempre buscando também. Muito bom. Acho que é um bom jeito de a gente terminar a nossa conversa. Agora, já queria agradecer vocês, Lara, Elisa e Malu, por estarem aqui, esse bate-papo muito esclarecedor, muito legal. E no nosso momento MVB América Latina com Ricardo Costa. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal. E eu aqui nos bastidores estava aprendendo, toda a nossa conversa sempre tem um aprendizado. E aqui que eu achei muito interessante que você estava contando para mim, né, Ricardo? A gente estava falando que o livro, a gente fala internamente que o livro tem duas histórias. A história que é o conteúdo e a história que são os dados sobre o conteúdo, os dados sobre o livro. E como costumava dizer o Ronald, nosso diretor, existe mais informação sobre um livro do que o conteúdo do próprio livro. E aí o Fábio fez uma pesquisa sobre o livro O Avesso da Pele e comprovou imediatamente que o resultado foi uma centena de pagininhas do nosso da nossa famosa ferramenta de busca. Então, o que a gente quer lembrar hoje é que a gente não pode ignorar, queremos reforçar, né? Não é falar, né? Não é ensinar nada, é relembrar. Nós não podemos ignorar essa parte, a parte da informação sobre o conteúdo do livro. Hoje a gente vive num ambiente onde a descoberta do livro acontece cada vez mais por plataformas digitais, algoritmos de recomendação, e a qualidade da informação editorial é fundamental, é determinante para o sucesso de um título. Talvez tanto quanto, talvez não, eu atrevo a afirmar que tanto quanto a qualidade editorial em si. É lógico que o livro precisa, o trabalho editorial é fundamental, mas a informação editorial também é fundamental. E eu quero lembrar que aqui na Metabooks, informação editorial para nós é um ativo estratégico. Não é apenas uma tarefa administrativa, alguma coisa para eu me livrar e mandar as informações básicas lá para a livraria e daí para frente eles que se virem, né? Nós não falamos em preencher dados, nós falamos em gerenciar metadados. O livro que não é encontrado não é lido, né? E além do mais, alguns já sabem, mas a Metabooks tem uma história de mais de 55 anos apoiando o mercado do livro a gerenciar metadados. Foi fundada em 1970 com o nome de VLB na Alemanha. Hoje no Brasil nós passamos dos 200 mil títulos
Temos parceria com o Mercado Livre, Google, Amazon, grandes redes de livrarias. Temos uma dedicação bem séria a respeito de segurança. E a nossa cereja do bolo, eu costumo dizer, é o suporte da nossa equipe especializada, a equipe que mais entende de metadados na América Latina, está aqui na MetaBooks pronta para ajudar você nessa fase, inclusive hoje em dia, que as buscas, os resultados estão novamente mudando de direção, passando do SEO para o GEO. Quem ainda não leu o artigo do Fernando Tavares no Publish News sobre inteligência artificial e as buscas, e como que a inteligência artificial usa os metadados, vai lá dar uma lida, porque é importante, isso é fundamental para a encontrabilidade do seu livro. É isso aí, Fábio. Era disso que a gente queria falar hoje. É isso aí. E também tem uma conversa da Cris, né? Também, e Tem o podcast. do Isso. Fernando do podcast, que também tem um complemento aí desse artigo que foi muito bem feito. Ricardo, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Foi um prazer. Grande abraço, Fábio. Grande abraço para todo mundo aí. E agora a gente vai para as nossas indicações. Vocês estavam falando, né, tipo, de também muito. Eu tenho um filho vai fazer 10 anos agora. E eu sempre falo que um orgulho ele ser um leitor, né, que voraz, e às vezes é difícil até comprar tanto livro. Mas uma das coisas que eu tenho feito com ele, que eu acho que é mais legal, que eu gostaria de indicar para as pessoas, é vá numa biblioteca, né? Porque primeiro que você deixa ele solto, escolhe o que ele quiser, experimenta, lê, sabe? Ele tá lendo muito mangá, então ia ficar impossível comprar todos eles. E tá lá pra gente. E assim, eu acho assombroso. Eu fui ontem no Centro Cultural São Paulo, não sei se vocês conhecem, que é uma biblioteca maravilhosa, gigantesca. Tem um acervo incrível. E tem uma biblioteca em fio, né? E aí eu leio os meus quadrinhos, ele lê. E é um momento que me lembra um pouco o que vocês falaram no começo, sabe? Quando eu lia, quando ele era bebê, tipo, antes de dormir, e era um momento super gostoso, e agora é diferente também. Só que eu tô lá lendo com ele, eu não fico tanto no celular, sabe? Tipo, fico passando raiva. Então, vá na biblioteca, se vocês gostarem de quadrinhos, no Centro Cultural São Paulo, do lado da Estação Vergueiro, assim, é super fácil de chegar do metrô, é um lugar muito bacana, e vale levar seu pequeno lá também, que acho que pode ser uma ótima indicação. E você, tem alguma indicação pra mim? Todo mundo para de pensando. Malu, é você então. Ai, sabe que essa foi um desafio, sabe, Fábio? Porque eu ainda tô muito imersa na maternidade, né? Então eu falei, cara, eu vou indicar um livro infantil, vai ser muito piegas. Não tem problema, mas por eu favor. vou indicar um livro infantil. E nem é do Tatu Bola, é um livro que me impactou muito na minha recepção, mas também na recepção do Vicente, que é o Mamãe Zangada, da Companhia das Letrinhas, da Jutta Bauer. E assim, esse livro... Cara, tantas camadas para falar desse livro que eu ficaria aqui falando uma hora dele. Porque ele fala sobre a culpa materna, mas também sobre a ação, né? Que a reação da criança sobre as ações da mãe, como é essa reação, de uma maneira muito poética, muito gentil, assim, com a gente, que coloca a mãe no lugar de tá tudo bem, você vai errar, você só precisa se igualar a seu filho e mostrar pra ele que você é um ser humano e que comete erros e pode pedir desculpa e seguir em frente. E eu fiquei muito feliz quando eu mostrei esse livro pro Vicente e ele se divertiu muito, riu muito, mas ele também se emocionou. Então, a hora que tem ali um momento em que o Pinguim, né, que é o personagem, ele se despedaça, porque a mãe grita, né, ela grita com ele. E ele ficou assim, mamãe, cadê o resto do Pinguim? A gente precisa achar. Então foi ali todo um momento da gente trocando e se reconstruindo juntos. Eu acho que é essa a mágica ali desse momento de leitura. Então, para além de indicar o livro, indicar que a gente se divirta também com as crianças com quem a gente se propõe a ler.
Muito bom. E agora, hein, Lara? Vai falar o quê? Nossa, eu fiquei pensando qual livro eu indicar. Só que assim, eu não posso indicar um dos meus filhos, dos meus livros, do meu selo, porque vai ser muito injusto com todos os outros. Então, eu fiquei aqui pensando e cheguei à conclusão ainda há pouco. Me deu o estalo. Como, enfim, quem tá nos ouvindo é provavelmente do mercado, ou gosta muito de ler, enfim, já tem, né, uma relação com livros. A minha indicação é Dear Genius. Infelizmente não tem em português, não me batam, mas vale muito a pena. É um livro de cartas, que eu também sou apaixonada, da Ursula Nordstrom, que foi uma editora da Harper, nos Estados Unidos, né? E ela era editora de infantis, de infantos juvenis, então tem as cartas que ela trocava como editora, bom, não existia e-mail, né? Com todos os autores infantis, então tem autores tipo E.B. White, que ela troca cartas, e o Maurice Sendak, que ela troca cartas. Então, assim, é um amor. E como ela amava, não só amava os livros infantis, mas ela tinha esse profundo respeito e tratava não como livros menores ou menos importantes, né? Então, ela foi crescendo na Harper até virar presidente, enfim, e ela foi quando ela começou, o departamento dela começou a crescer, inclusive, chamaram ela para ser editora de outros departamentos e ela sempre negou. Ela sempre se manteve como editora de infantos juvenis. Então, eu acho a história dela sensacional e é um livro muito interessante para quem gosta de literatura infanto-juvenil, não sendo um livro infanto-juvenil, né? Muito bom. E você, Elisa? Eu pensei em tanta coisa, até porque é muito difícil mesmo escolher. E aí, eu acabei pensando em alguns da editora mesmo, mas eu acho que eu tava também, né, dando uma pesquisadinha, dando uma olhadinha nos selos aqui das minhas colegas. Eu já fiquei muito curiosa para ver o livro do Rodrigo Andrade, que eu acho que ele faz esse trabalho muito legal com primeira infância, né, com livros para primeira infância, que você parece que já viu várias vezes em algum lugar, mas ele traz uma abordagem totalmente nova. Então, tô curiosa aí para ver os dois que vão sair em breve, né, pelo que eu entendi. E também os livros do Guilherme Karsten, que nós temos alguns, né, e Rapaz também, que principalmente a Caçada. E aí eu também queria indicar o Cyberpunk Sozé, né, que é um livro da Scarlatti. E como eu escolhi? Tem um critério exatamente, porque nós lançamos nos últimos anos vários autores nacionais maravilhosos, que não tem como citar, mas aí eu escolhi o Cyber, porque ele é o lançamento de agora. Então é legal porque poucas pessoas conhecem, ele acabou de sair, acho que é lançamento de março, chama Cyberpunk Sozé, da Mariana Brecht, que é se passa em São Paulo, num futuro não tão distante, né? Que é uma cidade totalmente modificada pela crise climática. E é uma aventura desses dois personagens aí tentando se recolocar no mundo, entender o superpoder pifado da Cyber, que ela tinha um superpoder e ele pifou. Então, é uma super aventura, assim, para o público infanto-juvenil, que tá muito bonito o livro. Então, queria indicar. Mas é muita coisa para indicar. Muito bom. Ótimas indicações. Mas queria agradecer vocês por estarem aqui. Muito legal o papo. Valeu mesmo, gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Este foi o episódio 411 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. Se quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify e no YouTube nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.